E para conduzir esse painel, eu vou chamar o Silvano Barbosa, que é do board do CT Segurança, ele é sócio fundador do CT Hub, e como palestrantes, painelistas, a gente traz aqui o Daniel Ardito, que é Head de Security de uma companhia multinacional com vasta experiência em segurança, pesquisador do tema aí de ameaças ativas, soft targets, e a gente traz também o Rogério Ferreira, que é um profissional com certificação e atuação internacional nessa área de segurança. Rogério, Daniel, Silvano, é com vocês. Legal, Mo. Primeiro, muito boa noite aí, pessoal. Muito bom estar com todos vocês, muito bom estar participando aqui. Esse tipo de evento, esse tipo de painel, né, de simpósio, é uma coisa extremamente importante. A gente, desde a criação do CT Hub, a gente acredita demais nessa troca, nesse trabalho que a gente faz aqui dentro, e é muito feliz para a gente poder estar participando, e eu especificamente de estar aqui nesse painel com dois caras tão fantásticos, né? Bom, a gente vai falar a respeito. A Ana foi muito feliz, né? Aprender com os erros dos outros, né? Isso é muito importante. E a gente vai falar a respeito justamente das melhores práticas, a gente vai falar a respeito de o que está acontecendo do lado de fora, que a gente pode trazer para lá, para cá, para dentro de casa, sofrendo menos no processo de aprendizado, sofrendo menos no processo de adquirência de conhecimento. Então, para começar, eu gostaria de convidar o meu querido amigo Daniel Ardito a falar um pouquinho da história, né, desse movimento da evolução dos protocolos de cuidados e assim por diante. Por favor, Daniel. Boa noite, pessoal. Obrigado, Silvano. Primeiramente, queria só agradecer a Ana pelo convite e pela organização, embora ela tenha dito que foi participativo, eu acho que tinha um líder nesse processo e a líder foi ela, né? Ela conduziu isso, então não podemos deixar passar isso. Então, obrigado. Agradecer também ao CT por disponibilizar essa operacionalização aqui desse evento, que é muito bacana. É uma baita responsabilidade falar depois de tanta gente boa que falou aí, contou um monte de coisa, e isso a pressão aumenta, né? Muita gente entende do assunto, falou, e é uma satisfação depois também falar um pouquinho depois deles. Então, assim, é importante, assim, eu acho que o recado que o Fernando deixou e depois a Ana enfatizou de aprender com o erro dos outros, é uma coisa importante e marca bem o que é essa evolução dos protocolos. Eu divido esse arco temporal em que a gente trata de protocolos de resposta a atiradores ativos ou agressores ativos em três fases. É lógico que elas são fases mais conceituais do que fases que trazem o histórico do assunto. Eu acho que desde que a gente é sociedade, deve ter casos de atiradores ativos de 1000 anos atrás, de agressores ativos de muito tempo atrás, e a gente não tem isso registrado, mas com certeza aconteceu. Mas acho que para essa fase moderna desse problema, um marco temporal da primeira fase desses incidentes, das respostas a esses incidentes, é o caso até que o coronel Santiago citou lá no primeiro, que é o caso do Charles Whitman, que foi na Universidade do Texas no dia 1º de agosto de 66. Ele subiu na Torre do Relógio, que era uma torre alta no campus da universidade, e com armas longas de cima atirava nas pessoas. Por que é importante esse caso? Porque a resposta civil para esse tipo de incidente, naquele momento, e depois até o fim dessa primeira fase, foi o lockdown. Simplesmente o lockdown. Começou um ataque, as pessoas se trancam, esperam a polícia reagir. Esse evento foi em 66. A gente ainda não tinha, a SWAT foi criada em 67. Então a reação policial também era uma coisa não muito organizada para isso. Eu não sou policial, não estou aqui para criticar ações policiais porque está muito fora do meu conhecimento. Mas é importante entender que o protocolo do civil e do policial ele evolui junto e eles têm uma relação direta. Então, no primeiro momento, quando o atirador está num ponto fixo atirando, a ideia era assim, não, lockdown, se tranca, ninguém faz nada, espera a polícia chegar. A polícia especializada chega, neutraliza a ameaça, segue está encerrada a ocorrência. O problema foi que, a partir de 99, isso mudou, porque a gente passou a ter um ataque que não era mais estático, e sim dinâmico. Então,
o evento que marca essa mudança desse período de lockdown para esse período de ataques mais dinâmicos é o atentado de Columbine, que o coronel também comentou, que todo mundo que trabalha nessa área ou conhece um pouco de segurança escolar já ouviu falar e sabe que é um marco que define assim esse tipo de ação contra instituições de ensino. Aconteceu em abril de 99 e nesse episódio morreram 13 pessoas e o protocolo foi seguido como era feito até então. As pessoas ficaram trancadas, muitas pessoas foram mortas dentro da biblioteca trancadas e a polícia, até aquele momento, ela só reagia quando a equipe da SWAT chegava. Inclusive, uma curiosidade, a SWAT foi criada em 67, depois do incidente do Texas, e um dos motivos, das justificativas para a criação da SWAT foi, inclusive, esse atentado da Universidade do Texas, porque se viu que a resposta policial precisava de uma especialização para certos eventos. Então, esse episódio também ajudou na criação, ali na formulação da SWAT. Então, depois disso, nessa primeira fase, a gente vai até Columbine com as pessoas esperando, se tranca, espera a SWAT chegar para resolver. Só que depois de Columbine, a polícia foi muito criticada porque um ataque no atirador ativo, enquanto ele tem tempo, se ele demorar 10 minutos, que é uma média mais ou menos que as pessoas estimam, 10 minutos é 10 minutos atirando nas pessoas. Pode parecer pouco tempo para uma reação policial, que chega um primeiro interventor em 5 minutos, depois a SWAT chega em 10 minutos, que é pouco tempo, para você imaginar. Mas para alguém que está sendo perseguido e baleado por um maluco dentro de uma escola, é um tempo absurdo. Então, depois desse episódio, o protocolo da polícia e o protocolo civil mudou. Então, a partir de 99, a gente passa a chamar o protocolo civil de um protocolo de múltiplas opções de resposta. E aí que surge o Run, Hide, Fight. Então, a gente passa a ter múltiplas opções e não só a opção de ficar trancado. E a polícia também passa a trabalhar com intervenção dos primeiros interventores com grupos táticos montados ali na hora. É lógico que isso não é uma regra, mas isso foi como até o capitão comentou no começo, o capitão Boldrini comentou lá no primeiro painel, a polícia, por ser municipalizada, as estruturas de segurança, elas têm autonomia. Então, a maioria dos entendimentos, depois de Columbine, entenderam que os intervensores, se a gente tiver de 4 a 5, a gente pode iniciar uma ação de busca da ameaça para neutralizar. E, do lado do civil, passou-se a entender que você não adianta você só ficar parado esperando o socorro, você tem que tentar fugir, você tem que tentar, se não tiver opção de fuga, você vai se esconder, e se não tiver opção, e se sua vida estiver em risco, você vai tentar lutar por ela. Então, a gente sai do lockdown, da primeira fase lockdown e resposta da SWAT exclusiva, uma segunda fase onde você tem múltiplas opções de resposta e um atendimento policial que passa a ser dos primeiros interventores, formando um time tático ali naquele momento para buscar neutralizar a ameaça. Só que em 2007 a gente teve o atentado no Virginia Tech, onde um estudante na universidade, de origem sul-coreana, ele matou 33 pessoas. Foi, se eu não me engano, é o maior atentado contra escolas, assim, com o maior número de mortos que se tem registro nos Estados Unidos. Nessa fase, os protocolos eles não mudaram. A gente continua, o civil continua entendendo que é importante ter as múltiplas opções de resposta. Só que uma coisa muda. Até que esse momento, essas múltiplas opções de resposta eram atribuídas às pessoas, ou seja, a vítima ela tem que se virar, ela tem que usar uma dessas 3 opções. Não, desculpa, não são opções. É um protocolo de falta de opções. A ideia é fugir. Não deu para fugir, você vai esconder. Não deu para esconder, você vai lutar. É por falta de opções e não de opções. Mas você tinha que usar isso. Você usava isso e era responsabilidade individual. Apesar de existir treinamento, tudo era uma conduta individual. Depois de 2007, foi o ano que aconteceu, inclusive em abril também, foi no mesmo mês do caso Columbine, os especialistas passaram a entender que não adiantava simplesmente a vítima só agir. A estrutura organizacional que ele estava inserido tinha que participar desse processo, ou seja, a escola, a universidade, a empresa, seja onde for, que estivesse tendo um ataque do atirador ativo ou do agressor ativo, ela devia participar desse processo. E nessa esteira, não exatamente temporalmente, mas nessa esteira começam a surgir os protocolos como o protocolo Alice, protocolo Alive, PACE, são alguns protocolos que têm como base, como alicerce, o Run, Hide, Fight, mas passaram a envolver a escola ou a instituição também nesse processo. Um exemplo, só para ficar claro o que eu estou dizendo, o Alice, por exemplo. Primeiro, o A do Alice é alerta.
Então, é um alerta que parte não simplesmente só de avisar a pessoa sair gritando que está tendo um ataque. A instituição percebeu que está tendo um ataque, a instituição vai avisar as pessoas. E aí você começa a desencadear o protocolo, o run, hide, fight nas pessoas, só que dentro de uma estrutura que está usando alto-falante, está usando comunicação, que pode estar usando sistema de comunicação bidirecional no celular com um aplicativo, por exemplo, com o conceito da vida, alguma coisa assim. Então, as estruturas passaram a ter mais responsabilidade. O protocolo continua sendo múltiplas opções de resposta, mas com um envolvimento maior das instituições que abrigam as pessoas que podem ser vítimas de um atentado, de um agressor ativo. Daniel, Pois não. vou fazer uma pergunta para você rapidinho a respeito disso, porque acho que esse é um ponto bem legal, cara, bem importante da gente levar em consideração. No começo, então, você estava explicando para a gente que o protocolo era basicamente a responsabilidade das pessoas, né? E a partir do PACE, a partir do ALICE, a gente começa a fazer uso da instituição como um todo. Não só a questão de responsabilidade, mas estrutural em termos de recursos, né? Então, não é mais só fechar uma porta, agora a gente começa a levar em consideração qual é a estrutura que a gente pode ter ao redor e a gente pode usar a nosso favor. A gente vai desde a arquitetura, desde CEPTED, que você é um dos nossos mestres aqui no Brasil hoje, mas também a parte de dispositivos eletrônicos que a gente pode usar nesses recursos. É aí que a gente começa a fazer essa curva? Sim, é isso aí, é exatamente isso, Ivan. As pessoas passam a entender, os especialistas e quem desenvolve o protocolo, passam a entender que não adianta só a pessoa exclusivamente seguir um protocolo de resposta. A instituição precisa prover recursos, sejam procedimentos, treinamentos e recursos tecnológicos dentro de uma estrutura escolar, uma estrutura organizacional que seja, para ajudar a minimizar o efeito da ação do agressor. Eu acho que, inclusive, é bem oportuno a gente estar falando logo depois do painel em que o Fernando e o Egito falaram muita coisa de tecnologia, que é isso. Um protocolo isolado, ele tem um efeito? Tem um efeito, ele vai ajudar? Vai ajudar. Mas um protocolo integrado dentro de um ambiente onde existem estruturas tecnológicas e procedimentos voltadas à prevenção ou à mitigação do impacto de uma ação dessa, vão elevar o nível de proteção e vão diminuir o número de mortos. A gente tem que entender também que a sofisticação do ataque ela vai mudando ao longo do tempo. Ele passa a usar mais armas automáticas, um poder de fogo maior. A capacidade de treinamento dos atiradores nos Estados Unidos, por exemplo, o cara pode treinar com muita arma por muito tempo. Então, ele tem um acesso a uma capacidade de treino muito maior. Então, o dano que ele pode causar é muito maior. E para a polícia, só encerrando essa terceira fase, a polícia passa a mudar em alguns, lógico, em alguns condados americanos, a percepção de vamos esperar um grupo tático se formar para entrar. Eles passam, em alguns lugares, se recomenda que o primeiro interventor, a primeira equipe que chega, um ou dois, já tente buscar o agressor para neutralizar, porque, via de regra, o agressor é uma ou duas pessoas, então, em teoria, o enfrentamento pode acontecer entre um e dois policiais irem atrás dele. Não é a superioridade numérica que se preza normalmente, mas para esse caso específico, que é uma pessoa que está matando aleatoriamente, às vezes é recomendado que o primeiro interventor, junto com o segundo, já vá tentar neutralizar o alvo. Então, a gente tem isso. Hoje, a gente não está na quarta fase, mas existe algumas discussões de que talvez o protocolo de múltiplas respostas ele não esteja ultrapassado, mas que a forma de entender ele esteja errada e que não se prioriza o combate. Existe até alguns analistas nos Estados Unidos que começaram a trazer a reflexão, não impor isso, mas a trazer a reflexão de que talvez a intervenção civil, seja armada, ou seja um civil que está ali no meio, fala, não, eu vou tentar reagir, possa reduzir muito mais o dano do que só fugir e esperar. Mas aí é bem polêmico, mas são as discussões atuais, visto que o cenário americano ele só tem aumentado o número de incidentes, por mais que existam vários protocolos que vêm melhorado a proteção a isso, mas continua acontecendo. Então, assim, basicamente, a gente teve esse arco temporal de três fases: lockdown, múltiplas opções de resposta e múltiplas opções de resposta com apoio institucional no processo. Daniel, quando a gente olha para esse cenário, tem duas coisas que são duas considerações bem legais aí, né? A primeira é a melhora do pronto atendimento em situações como essa, da pronta resposta em situações como essas.
E tudo que você estudou, o que que a gente pode, de repente, entender com relação ao fator da escala do crime frente a isso? Porque existe muita discussão nesse debate que é, ó, não adianta ficar fazendo um monte de coisa porque o crime vai escalar junto, né? Parte disso são especialistas de 5 segundos, né? Mas existe uma questão importante nisso, né? O crime ele escala de acordo com o que a segurança também escala. Na área de segurança eletrônica a gente aprendeu isso, então se eu melhoro a minha segurança perimetral, eles vão tentar os acessos principais, né? Entrar junto com um condômino, por exemplo. Mas como é que esses protocolos eles vão respondendo a essa escalada também? Você falou que tem uma quarta onda. Essa quarta onda já seria, basicamente, essa evolução natural também da discussão? Eu não diria que teria uma relação direta, mas só respondendo esse ponto do escalar, do fato que as pessoas muitas vezes atribuem isso aumenta a segurança, então se escala a potencial do crime, eu não concordo com esse raciocínio, porque é óbvio, você vai escalar o nível de preparo que o criminoso vai precisar para enfrentar o processo que você criou. Você vai ter que escalar isso. Agora, não necessariamente todo criminoso vai conseguir escalar esse processo. Então, a gente acaba restringindo vamos dizer, é um negócio meio bizarro de se dizer, mas assim, você restringe um pouco o rol de criminosos que tem a capacidade de escalar isso. Então, você está fazendo a prevenção. Então, existe essa preocupação? Existe. É totalmente fundada? Não acho. Eu acho que assim, você vai escalar, vai aumentar o nível do criminoso para fazer uma coisa dessa, ou do agressor, só que nem todos vão ter a capacidade de reunir recursos suficientes para acompanhar esse escalonamento da proteção. Então, você acaba tirando muito potencial criminoso da jogada. Então, eu acho que é meio isso. Excelente. Eu penso muito dessa forma também, acredito muito nessa linha de raciocínio, porque existe uma questão muito clara com relação a isso, que é se a gente trouxer um correlato para outros setores, né? Qual é a casa se eu quero melhorar a segurança da minha rua, da minha casa, da minha rua que eu moro, né? O que que eu faço? Eu olho para as outras casas ao redor e vejo o que eu preciso fazer um pouquinho a mais do que as outras. Já vou diminuir o assédio. Acho que segue um pouco essa questão realmente. Cara, fantástico. Eu vou agora trazer o nosso querido amigo Rogério aqui, Ferreira, para falar um pouquinho, porque passando por essa fase, a gente também passa pela fase do aprendizado do pessoal. A gente vai diretamente falar a respeito de criou-se os protocolos, criou-se as formas, as metodologias de pronta resposta, mas também é importante a gente entender como é que foi feito, como é que a gente começa a trabalhar a parte de treinamento em cima disso. Rogério, conta para a gente um pouco já também, então, como é que é essa questão, essa abordagem, né? De como é que se, por exemplo, como é que se começa um plano de segurança? Olhando agora de dentro da instituição, por favor. Perfeito, Silvano. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade, obrigado, Ana Flávia. O treinamento é uma parte fundamental, que outros colegas já falaram sobre isso, mas como o nosso colega, o Daniel, acabou de mencionar, o caso de Columbine, a partir de 1999, eu entendi que dois tipos de agressores foram identificados no meu ponto de vista. Aquele agressor que usa ali até 300 segundos, 5 minutos para agir, e o agressor que passa muito mais tempo que isso. O agressor que pretende chegar na escola, cometer o crime e sair rapidinho, ele usa menos que 5 minutos ali para estar fazendo isso. E aquele outro agressor, outro tipo de agressor que passa desse tempo, é aquele agressor que já está com intenção de confronto com a polícia e perder a vida ou suicídio. Então, a partir desse episódio de 99, as escolas começaram a se preocupar mais com a segurança. Começaram a pensar, poxa, preciso ter um plano bem elaborado de segurança pronto para uma situação de emergência como essa. Então, o plano de segurança ele não só é feito com o segurança armado na escola. O plano de segurança ele é um conjunto de medidas que tem o mesmo sentido, que vai culminar na proteção das pessoas, do patrimônio maior que está na escola, que são as pessoas, né? Então, as escolas começaram a entender que algo deveria ser feito de forma eficaz. Então, isso partiu muito
primeiro parte do princípio que o diretor da escola precisa entender que ele precisa de ter um plano ativo pronto para ser usado. Uma vez que ele entendeu, fez um planejamento estratégico, ele reúne sua equipe, né, para estar falando sobre esse plano. E a partir daí, dessa reunião, ele escolhe um representante para estar falando sobre, para ser o representante da escola junto à sociedade, junto aos pais de aluno, junto aos professores. Essa pessoa, ela vai ser a ponte de comunicação da escola com a comunidade em si. Então, feito isso, esse profissional de comunicação ele começa a estabelecer contatos com a parte externa da escola. Ou seja, a comunidade, claro que você não vai trazer toda a comunidade para a escola, mas tem pessoas chaves na comunidade que sabem de muita coisa que a escola ainda não sabe. Ouviu coisas que a escola ainda não ouviu, sabe dos crimes que está acontecendo ali. Então, essa comunicação escola e sociedade é de vital importância. E, periodicamente, esse profissional que vai cuidar dessa comunicação, ele convida todos para estar comparecendo à escola e estar fazendo uma reunião para estar falando sobre segurança. Porque o plano da escola ele tem que ser passado de forma eficaz para todos ficarem sabendo qual é o planejamento que vai ser colocado em prática. Então, a partir desse ponto, aí começa toda a parte de estratégia. Tem a parte dos profissionais da própria escola, alunos, os professores, todo mundo começa a fazer parte desse plano, começa a fazer parte dessas reuniões periódicas. E após esse plano ser passado de forma eficaz, entendido por todos, aí começa o plano de treinamento. Começa a fazer o treinamento na escola com os alunos, os funcionários, tentando trazer o máximo possível de os pais dos alunos para esse ambiente escolar. Então aí é quando acontece a formação desse plano de escola bem eficaz. Eu acredito que quando você faz um plano e não traz a sociedade, a comunidade para fazer parte desse plano, o plano tende a não ter sucesso. Porque a sociedade, a comunidade ali em torno da escola, elas sabem de coisas, elas veem coisas que quem está dentro da escola não vê. Houve casos de tentativas de ataque em escolas que não tiveram sucesso porque alguém de fora soube o que ia acontecer, avisou a escola tomou as providências, avisou as autoridades, então conseguiram intervir e realmente eu fiz estudo de um caso que a mãe ela estava percebeu que em casa estava faltando algumas facas na cozinha e ela falou, poxa, está faltando as facas aqui na cozinha e eu acredito que meu filho levou para a escola. Então, ela já entrou em contato com essa pessoa de comunicação da escola e realmente o filho tinha levado as facas para a escola, mais uma arma, mais uma quantidade enorme de munição. Então, um plano de segurança sem comunicação efetiva tende a não ter sucesso mesmo. E não é um trabalho que é feito de uma hora para outra, né? Isso demanda tempo, isso demanda experiência de quem está envolvido. Geralmente, nos Estados Unidos, o profissional de segurança escolar, ele tem toda essa habilidade de estar fazendo um planejamento, de estar começando um plano de segurança do zero. E tudo isso é muito benéfico, tem mostrado resultado positivo para tentar intervir, para tentar identificar uma possível ação contra a escola, por exemplo. Ô, Rogério, só deixa eu, desculpa até interromper aqui, mas você fala uma coisa muito interessante que tem a ver com, é bem alinhado com a segunda fase que a gente vive hoje do CPTED, dos princípios CPTED. Um dos princípios é a participação comunitária, é fazer com que as pessoas participem do processo e ouvir, porque muitas vezes a gente tem mania de planejar tudo, partindo do princípio que todos são ignorantes e ninguém pode opinar ou ajudar naquele processo. E quando você abre essa participação, você começa a descobrir muitas nuances do seu planejamento, do que você quer,
você nem fazia ideia, mas que uma pessoa que vive ali, a quem está ali no meio daquele contexto, pode ajudar muito nisso. Então, achei bem bacana isso que você falou. Acho que Não, tem muito. exatamente, Daniel, porque a conversa, a reunião, ela não é. Quando você chama os pais, a comunidade para conversar na escola, todos têm que sentar no mesmo nível. Então, a escola tem que ouvir, a escola tem que trocar ideias, trocar o que está sendo planejado, porque se a escola convidar a fazer esse convite para a comunidade, todos comparecerem para a reunião e o diretor da reunião ou o comunicador tiver um palanque, inibe as pessoas, inibe. Então, as pessoas deixam de falar aquilo que elas gostariam de falar porque elas não se sentem à vontade. Então, uma conversa no mesmo ambiente, de igual para igual, isso tem mostrado resultado positivo e as escolas, por exemplo, nos Estados Unidos, estão adotando esse tipo de comunicação cada vez mais. Né? Nós temos a gente acaba falando bastante a respeito, né, do que vem sendo adotado nos Estados Unidos, porque é o país que mais vem sofrendo com esse tipo de situação. Então, é uma questão só de eles estão, infelizmente, experimentando isso já há um bom tempo e criando resultados, criando respostas, criando formas de trabalhar em volta disso. A gente também vê que eles têm muita cultura, né, do treinamento. A gente às vezes vê em filme a criançada saindo em fila de um treinamento de incêndio, por exemplo. O quanto esse tipo de cultura, e você é um cara que entende bastante sobre treinamento, né? O quanto esse tipo de cultura, de desde cedo a gente aculturar as escolas, pais, professores, as instituições que estão ao redor, a comunidade, mas principalmente as crianças, a essa resposta faz com que elas fiquem mais tranquilas no momento em que algum evento pode estar acontecendo. Exatamente. O tipo de treinamento para uma criança não é o mesmo que é dado para um aluno adulto, adolescente, né? Então, quando você entra numa escola que tem criança de 7 a 10 anos, o tipo de treinamento que é dado a eles é uma forma de brincadeira, uma forma leve, sabe? Uma forma que você não assuste o aluno, para que ele tenha receio de ir para a escola, né? Então, por exemplo, o aluno de 7 a 10 anos, ele precisa ser passado para ele de forma suave, de forma tranquila, o que significa um som de um alarme de incêndio, por exemplo, o que ele deve fazer, que o que ele deve fazer é seguir os passos da professora, né? Seguir o que a professora faz, vai orientar todos os alunos a estar fazendo isso. Então, essa cultura de segurança, ela já vem, muitas vezes as escolas já nascem com esse planejamento pronto. Ela já faz parte ali do business plan da escola ter um departamento somente para cuidar da área de segurança de todos. Então, a cultura de segurança, eles tentam trazer isso desde criança e depois vai aumentando o grau, passando para os adolescentes, para os mais adultos. E quando chega nessa fase de adolescente e adultos, o treinamento é outro. É um outro padrão de treinamento, é um treinamento mais, é, mais participativo de todos, né? Então, o aluno vai saber o que fazer, para onde ele deve correr, que hora que ele deve sair, qual atitude que ele deve tomar, qual é a fase da emergência que ele está passando naquele momento. Então, a cultura vem desde, muitas vezes, né? Porque quando a gente fala, a gente traz a referência internacional, a gente muitas vezes tem a imagem que lá fora é tudo perfeito. Não é assim. Muitas escolas também têm plano zero. Teve um caso que eu vi há pouco tempo que o agressor entrou pela porta da cozinha dos fundos, que não tinha chave. Ou seja, plano de segurança não tinha nenhum. Então, não são todas as instituições que têm essa cultura de segurança implantada, né? Porque a gente acha, é nos Estados Unidos, é em tal lugar, sabe? Pensa que é tudo perfeito, que não tem nenhum tipo de falha no sistema, mas tem, todo lugar tem as suas falhas. É claro que também tem escolas que não têm planejamento nenhum, escolas que estão começando agora, que estão em fase de ajustes, e a escola que já serve como referência, né? Então, essa escola que está servindo como referência, ela já traz a cultura de segurança desde lá
não do primário, mas da idade de 7 a 10 anos até a idade mais avançada. Fantástico, fantástico. Eu vou Tá? aproveitar isso. Você trouxe alguns aspectos agora que me levou de imediato à fala do Daniel agora há pouco, se não me engano, de quando ele estava explanando para a gente a respeito da fase 3, né? O Daniel, quando a gente começa a desmembrar isso, começa a estudar um pouco melhor e detalhar o processo, eu acho que entra bem aí. Eu queria que você detalhasse um pouquinho essa fase 3, que acho que é a fase que nós estamos vivendo mais nesse momento, é isso? É isso aí, mano. Eu acho que essa fase é só para uma diferenciação temporal dos protocolos. Mas eu acho que nessa fase acho que cabe aqui falar um pouquinho sobre o que são alguns protocolos que vieram dessa última jornada, que são o protocolo o Alice, PACE. Eu até fico sem graça de falar do Alice aqui, porque a gente tem o Rodrigo Zu que vai falar em breve aqui, ele é do próximo painelista. Ele vai ser, acho que, um dos primeiros brasileiros certificado como instrutor no Alice. Então, eu vou falar aqui, se eu falar besteira, depois ele pode me corrigir lá atrás, né? Lá na frente, no próximo painel. Mas, assim, por que é importante conhecer esses protocolos? Porque eles, como eu disse lá, eles trazem uma responsabilidade da organização além de uma responsabilidade das pessoas agirem. O Run, Hide, Fight é muito importante que todos conheçam, que todos pratiquem, mas ele isolado dentro de uma instituição simplesmente falando, ó, você corre, você foge, você se esconde e você luta e não fazendo mais nada, você está fragilizando o processo. O que é o Alice? O Alice é um acrônimo para A é o alerta, ou seja, divulgar a existência de uma ameaça. Uma vez que começa uma ação, a estrutura organizacional tem que conseguir alertar as pessoas que estão dentro desse ambiente que está acontecendo alguma coisa. Então, o A é o alerta. Então, ele vai alertar todas as pessoas. O L do Alice é o lockdown, que seria o trancar-se, se fechar e esconder. Só que no Alice não é simplesmente você se trancar. Uma vez alertado de um problema, você se tranca para duas razões. Ou para buscar uma forma mais inteligente de fugir do ambiente, ou como uma etapa da sua fuga. Mas é óbvio que se não houver chance de sair do ambiente, de fazer nada, você vai ficar trancado, e aí você vai seguir aquela fase individual que é do run, hide, fight, vai estar escondido, você não tem opção. Mas você usa o lockdown para essas coisas, para se deslocar, fugindo do ambiente. O I é de informe, ou seja, a instituição, as instalações, elas vão estar informando a pessoa que está trancada ou que está saindo do ambiente, ela está informando, e a instituição está sabendo, está informando as pessoas que estão no local. Aí passa a ser importante, o que eu comecei dessa comunicação bidirecional entre quem está escondido e quem está fora do ambiente. Quem está fora do ambiente vendo, por exemplo, uma central de operações que está acompanhando o que está acontecendo remotamente, pode suprir de informações das pessoas que estão lá. Uma ferramenta para que isso funcione é o próprio a CoSafe, que parece que eu estou falando propaganda, eu nem falei nada com a Ana, nada, mas assim, é porque é uma ferramenta que, para esses contextos, ela funciona muito bem. Ela vai permitir essa comunicação bidirecional entre as pessoas. Então, a gente sai de um alerta, um lockdown, para manter um canal de informação para que as pessoas possam agir ali dentro daquele contexto. O C é de counter, tipo de um contra-ataque. Se você não tiver opção, você vai ter que lidar com a reação violenta, vai ter que enfrentar um agressor, se for uma questão de vida ou morte, mas não necessariamente agredir, entrar em conflito. Muitas vezes é criar uma distração no agressor, esse contra-ataque pode ser criar uma distração para abrir uma janela de oportunidade para que você possa evacuar da instalação, consiga fugir. Então, o counter ele vai um pouco além de simplesmente só brigar. E o último, que é o E de evacuar. Então, faz todo esse processo, ele é articulado de forma institucional, vamos dizer assim, com ferramentas tecnológicas, de procedimentos, de treinamentos, como até o Rogério falou muito bem dessa importância do treinamento. Então, todo esse processo ele tem que ser treinado para que ele funcione bem. Então, o Alice, na verdade, não é que assim, não, o Alice é melhor que o Run, Hide, Fight. Não, são coisas diferentes. O Run, Hide, Fight é o alicerce desses protocolos. Embora, como eu disse, existem alguns questionamentos se ele ainda
é completamente efetivo, mas por enquanto é o que vale, é o mais efetivo. Mas o Alice, acho que deu para entender essa questão do envolvimento das partes. Um outro protocolo que também parte desse princípio que precisa de envolvimento das partes chama PACE. Então, é de preparar, action, de agir, care, de cuidar, e o E de evacuar. Então, assim, o que é o preparar para esse protocolo? É você criar procedimentos, você treinar as pessoas e você ter recursos tecnológicos dentro da organização para dar suporte a esse eventual enfrentamento de um agressor ativo. Então, você tem uma ação prévia. Então, você está preparado para enfrentar isso. O agir vai envolver você conseguir botar em prática o que você treinou dentro dos protocolos e dentro dos sistemas tecnológicos que você tem para dar suporte a isso. Mas esse protocolo traz uma coisa bem interessante, que eu costumo até mencionar muito nas minhas publicações, quando eu falo desse assunto, que é o CARE. O CARE fala de um cuidado, de treinar as pessoas, capacitar as pessoas e disponibilizar ferramentas para contenção de sangramentos massivos nas pessoas que acabaram sendo alvo daquilo lá. Porque o que acontece? Um atirador vai entrar, não vai atirar nas pessoas, ferimentos à bala ou a objetos de corte geralmente vão causar muito sangramento massivo. E sangramento é a primeira coisa. Quem conhece um pouco de primeiro socorro sabe que antes de qualquer coisa, se alguém está sangrando, você tem que dar um jeito de estancar aquela hemorragia, que é isso que vai levar a pessoa à morte. E quando os primeiros interventores chegam, eles não chegam para fazer primeiro socorro, eles chegam para neutralizar a ameaça. Isso também é um protocolo de qualquer respondedor e primeiro interventor que ele sabe. Não adianta, se ele for, e alguém já deve ter visto, aí você vê vídeo na internet que um cara toma um tiro do sniper. Não adianta você pegar o cara lá, você tem que abater a ameaça para depois você resgatar o teu amigo que está baleado. Porque se você for lá, vai outro, vai tomar um tiro, vai cair outro, vai cair um tiro, então não vai resolver. Então, muitas vezes, as pessoas dentro do ambiente têm que ser treinadas para lidar com isso e tentar estancar hemorragias. Ou seja, o ambiente precisa ter toniquetes, as pessoas precisam aprender a mexer um toniquete, as pessoas precisam aprender a colar um selo de tórax, a fazer um preenchimento de orifício auditivo. E tudo isso pode parecer até... Mas, segundo o autor, o cara que criou, que chama James Cameron, que criou esse protocolo, ele diz que muitas mortes poderiam ser evitadas se um primeiro socorro das pessoas envolvidas, não necessariamente da polícia, mas das pessoas que estão ali, um está junto com o outro, que tomou um tiro, puxou para um canto, ali está num canto, se conseguissem ter capacidade de tratar essas hemorragias. Então, esse protocolo eu acho interessante porque ele traz essa questão. E, por último, que é evacuar, que é você conseguir fugir do ambiente. Você se prepara, você vai agir, você vai cuidar e você vai evacuar. De novo, ele está alicerciado no run, hide, fight. Você vai ter que fugir do ambiente, vai ter que se esconder, se for o caso, vai ter que lutar. E aí, só para encerrar, assim, acho que a gente tem mais duas coisas importantes dessas variações de protocolo. Uma é que é na Inglaterra. Na Inglaterra, o protocolo não é preconizado da mesma forma. Lá eles chamam de run, hide, tell. Ou seja, você tem que fugir, você pode se esconder e você tem que comunicar o que está acontecendo. Eles não preconizam o combate, acho que o entendimento, pelo menos das minhas pesquisas e do que eu vejo de pessoas falando, é porque é diferente dos Estados Unidos, onde as pessoas têm muito acesso à arma de fogo e poder de fazer muitas vítimas num intervalo de tempo muito menor, é muito maior que uma arma de fogo. Quando você tem uma faca, um pedaço de pau, um machado, você pode fazer muita vítima, mas é mais difícil. Pelo tempo, a quantidade vai ser menor do que uma arma de fogo. Então, por esse princípio, eu acho que o britânico ele acaba entendendo que vale mais a pena você não entrar em atrito com o agressor e simplesmente ligar para a polícia para que a polícia chegue e resolva isso. Porque ele parte do princípio que o cara não está armado, que é um país que tem muita restrição com arma de fogo. E uma outra variação que alguns estados americanos têm adotado, alguns condados, pode parecer uma diferença só semântica. Em vez de run, hide, fight, eles chamam avoid, deny, defend. Ou seja, evita, nega e se defende. Parece que é só um sinônimo para o correr, mas, assim, conceitualmente, ele é um pouco diferente, porque ele parte de um princípio que eu acho que é muito importante e que acho que a gente ainda está começando a caminhar nisso aqui no Brasil.
porque ele parte do princípio que o evitar, o avoid, não é simplesmente você correr do problema. É você ter uma consciência situacional, que até o capitão Boldrini, acho que citou no começo, de entender que você pode ser alvo do problema e que você tem que estar atento, não necessariamente ser um paranoico, mas ter cuidado com essas coisas. Um exemplo disso é que não adianta você falar assim, não, eu sei que o primeiro passo é fugir. Aí você chega no ambiente, começa alguma coisa, um tiroteio, uma coisa, você não sabe para onde fugir. Porque você não entrou no ambiente, não viu onde tem uma rota de fuga. Eu não estou dizendo que as pessoas precisam virar o Jason Bourne, que olha tudo e vê onde tem um negócio, uma porta, um lápis. Não é isso. Mas, assim, um exemplo prático disso é que eu viajo bastante. Toda vez que eu vou num hotel, a primeira coisa que eu faço, eu procuro buscar andares mais baixos para ficar, é descer pela escada de emergência para ver se ela dá para descer até lá embaixo. Meu Deus, vou perder 2 minutos, 3 minutos, a depender do andar que eu tiver, vou chegar até lá embaixo e depois subir de elevador de novo. Mas eu preciso ver se essa rota de fuga ela está desobstruída, essa porta ela abre, se pegar fogo nesse negócio eu vou conseguir fugir. E eu já encontrei algumas coisas bem engraçadas. Sempre encontrei portas abertas, mas muito lixo, já encontrei em escadas de emergência, porque é um cuidado que eu tenho. Porque se começar alguma coisa, não adianta eu falar que eu sei que eu tenho que fugir, se eu não sei nem para onde fugir. Outra coisa, muito ambiente, tem uma rota de fuga lá, uma mapinha. Você tirou uma foto daquilo, você não precisa se decorar. Você tirou uma foto daquilo, você está naquele ambiente, tirou uma foto, você sabe para onde é o caminho, o que já ajuda. Então, eu acho que, apesar de serem sinônimos, mas esse protocolo que é um pouco diferente, esse do avoid, deny, defend, ele parte do princípio que você precisa ter a consciência situacional. Hoje, o brasileiro aprendeu bastante, todo mundo fala de run, hide, fight, mas as pessoas, que eu acho bom, que eu acho que pelo menos a gente saiu do zero, mas a gente precisa entender que a gente precisa ter um passinho anterior de criar uma consciência situacional, de entender que não basta, eu sei 3 palavras, eu vou resolver o problema. Você precisa ter um pouco mais de conhecimento, de preparo, não é nem conhecimento, é um pouco de preparo, de Ótimo. cuidado anterior. Perfeito. Eu acho que isso aí já entra bastante em cima do que o Rogério tem falado aqui para a gente, né? Até vou direcionar pedir mais um comentário aí para ele, mais uma participação, porque tudo isso que você falou está inerentemente ligado a treinamento, né? Você se condicionar. O treinamento nada mais é do que você trazer um assunto para dentro da vida de uma pessoa, né? Para internalizar aquilo, para que ela possa fazer isso de formas mais automáticas, mecânicas, sem estar pensando muito. Então, por exemplo, você não chega num lugar pensando assim, aonde está a escada de incêndio? Você já vai no instinto, né? Já vai no automático. E o treinamento, ele preconiza muito disso, né, Rogério? Qual que são os pilares que você acompanha que são mais importantes ali dentro da criação desse projeto? Você falou, né? As escolas já estão nascendo com esses projetos, já estão nascendo, fazendo essas demandas. Qual que você enxerga que são os principais projetos? Ou então, se a gente pudesse colocar assim, olha, putz, primeiro passo, segundo passo, que você poderia, trazendo para a nossa cultura, deixar como dicas? O que o Daniel falou sobre todos esses protocolos, lembrando que o protocolo, mesmo eles estando sendo parte daquele processo de segurança da escola, ele não vai eliminar o risco a zero, né? Se tiver que acontecer alguma coisa na escola e se acontecer, esses protocolos vão fazer com que o dano seja o menor possível, né? Então, às vezes a gente entende que, pô, tem um protocolo aqui que está funcionando super bem, todo mundo está treinado e não vai acontecer nada. Não, o protocolo ele foi criado para minimizar o dano causado naquela situação. Mas eu diria que aqui no Brasil, os pilares que possa ser seguido para manter, para começar um plano de segurança, é entender a importância do plano de segurança, que é vital, na verdade, né? E um plano de segurança, a escola precisa entender que o ativo mais importante que ela tem são as pessoas, então protegê-las de forma correta, não só os alunos, mas funcionários, prestadores de serviço, isso é fundamental. Então, o primeiro pilar que eu diria é ter essa conscientização de que um dia o risco pode bater na sua porta e você não está preparado para isso. Então, é melhor treinar e não causar do que
precisar e não ter uma ferramenta adequada para ser colocada em uso, né, que pode salvar muitas vidas. E eu acredito que o Brasil está caminhando agora, né? Agora que aconteceu todos esses episódios de fatalidade, o Brasil agora está se destacando, o governo está se movimentando mais, existem grupos de discussões procurando as melhores práticas a serem adotadas. Eu percebi também que as escolas estão tomando iniciativas muito válidas, estão colocando controladores de acesso nas portas, melhorando o controle de acesso eletrônico. Então, o Brasil está caminhando no caminho certo, eu entendo dessa forma. Fantástico, bom, muito bom. Bom, a gente tem ainda alguns minutinhos. Eu vou pedir então para você, se você puder responder em um minuto, que a gente tem benefícios terceiros aí, inclusive dentro de uma estrutura bem treinada, bem cuidada, que acabam evitando riscos que não são diretamente ligados a esse tipo de situação, como por exemplo, a gente teve uma situação numa escola que as crianças lá de 4, 3 anos saíram por uma porta que estava aberta à toa e voltaram para casa para comer pipoca e ver desenho animado, né? Foi uma situação de um risco muito alto para aquelas crianças. A gente ter essa conduta, já estando pensando em situações mais complexas, também acaba ajudando a gente nessas mais simples. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Assim como o Daniel comentou agora há pouco, também quando eu faço minhas viagens, eu fico muito ligado onde eu estou, onde eu estou hospedado. Já teve situações que eu estava no meu quarto, 2 horas da manhã, e outra pessoa entrou no meu quarto com a chave errada que foi parar dentro do meu quarto. Então, a situação de vulnerabilidade que a gente tem, isso acontece com frequência. E quando você está treinado para situações mais complexas, você consegue enxergar situações que não sejam tão graves e consegue talvez mitigar aquilo e talvez agir de uma forma que você consiga Os eliminar o risco. sinais, Perfeito, perfeito. Legal. Bom, Roel, eu vou então pedir para você rapidamente deixar suas últimas palavras aí do nosso simpósio, né? Agradecer muito a tua participação, a participação do pessoal e deixar um recado aí, uma palavra final. E na sequência, o Daniel também. E eu já deixo aqui o meu agradecimento à Ana e a todo mundo que está participando. É, mediante toda essa incerteza que a gente tem passado aí, esses episódios nas escolas, eu quero deixar o recado aqui que a escola ainda é o lugar mais seguro para o aluno estar. Então, a gente tem pesquisas aí que mostram que jovens, adolescentes morrem muito mais fora do ambiente escolar do que dentro da própria escola. Então, o que tem acontecido nas escolas são episódios isolados, episódios que não acontecem com frequência, e dentro da escola ainda é um lugar que o aluno precisa estar e os pais podem confiar que é um lugar seguro e é um lugar de formação do cidadão para a vida inteira, né? Então, continue acreditando na escola, que a escola é o melhor lugar para a criança estar. Fantástico, Rogério. Obrigado. Meu amigo Daniel, por favor. Bom, agradecer de novo aí o convite e acho que o recado final é que a gente passou por um momento aí de muitas que esse assunto ficou no trending topics assim, virou um assunto, todo mundo virou especialista. Então, eu acho que as pessoas, assim, não só os profissionais de segurança, mas os gestores escolares, as pessoas precisam entender que não existe uma bala de prata que vai resolver o problema. Não é um protocolo, não é a câmera, não é o torniquete, não é o detector. Não é assim. Eu acho que eu acho que foi muito feliz o Fernando explicando como funciona o planejamento. Ele tem que partir de um processo que não adianta a melhor solução que ela não vai ser adequada a todos os cenários. Então, acho que a reflexão é: não existe uma bala de prata. Tudo depende do planejamento, tudo vai depender de medidas equilibradas, de reação com esses protocolos, de medidas de prevenção, porque muitas vezes as pessoas têm um hábito errado de achar se o bandido quiser, ele faz. E não é isso. Se o bandido quiser, ele tenta fazer. Agora, se ele vai conseguir, é uma outra história. Então, assim, ações, prevenção, de reação equilibradas,
e pautadas em conhecimento técnico de profissionais competentes vão fazer muita diferença. E ratifico o que o meu colega Rogério disse aí, a escola continua sendo um ambiente muito seguro. Muito obrigado, Daniel. Ana, é contigo. Muito obrigada, Silvano, Rogério, Daniel. Aqui tivemos uma aula, né, sobre protocolos internacionais, histórico aqui, a evolução desses protocolos. Vimos casos internacionais, cenário americano comparado ao cenário inglês. E como o Daniel trouxe, cada realidade, cada país tem cenários distintos por conta de legislação, por conta de hábitos, comportamentos da própria sociedade. E a gente sabe que o Brasil é muito diferente dos Estados Unidos, é muito diferente da Europa, e a gente tem muitos Brasis aqui dentro também, com realidades bastante distintas entre escolas públicas, escolas privadas, escolas nos grandes centros, escolas mais remotas, e é por isso que a gente quer aqui chamar os próximos palestrantes do painel 4 para explicarem para a gente o que está sendo feito nas escolas brasileiras, tanto do antes, como preparação para o durante, como também para o depois.